Olá, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Nós vamos ler hoje o capítulo 14. Amém? Sejam bem-vindos. Você que vai assistir a live ao vivo, online aqui comigo, e muito bem-vindo você também que irá assistir a live gravada. Ela fica gravada aqui no Instagram e no canal do YouTube. Pedindo sempre a vocês que passem lá no YouTube, deixem lá a sua curtida, o seu comentário, compartilhem. E se não for inscrito no canal, por favor, se inscrevam para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e mantenha ele no ar, o canal no ar. Amém? Isso é para glorificar o nome do Senhor, para que possamos levar a palavra de Deus aonde quer que seja. Por isso nós temos essa ferramenta tão importante que é a internet. Se todos soubessem usar a internet para divulgar, para propagar, para levar o evangelho, e sabendo usar, gente, sabendo usar, ele é uma ferramenta importantíssima. Então, vamos glorificar o nome do Senhor, por favor, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, tá bom? E compartilhe para um amigo, compartilhe para um familiar, eu agradeço muito. Não é nada para mim, é tudo para o Senhor, para a honra e glória dele. Amém? Obrigada, tá? Eu agradeço a todos vocês. Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido, graças te dou por mais um dia. Um dia que o Senhor prepara, né? Que o Senhor preparou para cada um de nós. Um dia exclusivo, um dia personalizado para mim, para o meu irmão. Um dia único. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Abençoa o nosso estudo. Abençoa a leitura da Tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso coração para receber tudo que vem de Ti com muito amor. Pai, eu peço que o Senhor coloque os Teus santos anjos ao redor de cada irmão, ao meu redor. Coloque o Teu Espírito, Senhor, neste ambiente. Invada a minha vida, o meu ser com o Teu Espírito Santo. Que seja Ele, através de mim, falando. Que seja Ele, através de mim, me dando sabedoria, me dando discernimento, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar a leitura. Atos, capítulo 14, versículo 1. E assim diz o Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, o evangelho, como eu disse ontem na leitura do capítulo 13, é que o evangelho ele é atrativo para aqueles que creem e é ofensivo para os que o rejeitam. Então, a gente precisa ter isso em mente, que nem sempre nós vamos agradar a todos, nem Jesus agradou, né? Quem somos nós? Vamos agradar a todos. Então, continuando aqui no verso 3, diz assim: Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, pelas mãos de Paulo e Barnabé havia cura, havia libertação, eles faziam sinais e prodígios, falando com ousadia
e sinais de prodígio, né? Que é a mistura de ousadia com sobrenatural. Sinais de prodígios é o sobrenatural. Então, quando Paulo e Barnabé falavam, eles falavam com ousadia e sinais de prodígios. Então, havia o sobrenatural ali. Verso 4. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciavam o Evangelho. Então, eles fogem por conta da perseguição. Em Listra, verso 8, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Então aqui a gente vê no verso 10, no verso 9 e verso 10, porque diz assim, ó, esse homem, ele estava atento, ouvindo Paulo falar. Paulo o fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. E disse, levante-se direito sobre os pés. Então, o que a gente aprende? Que nós precisamos olhar e prestar atenção. Nós precisamos olhar e prestar atenção nas pessoas. Paulo, ele fixa os olhos nesse homem. Ele entende a fé desse homem. E Paulo ordena a cura. Então, há 3 etapas, né? Ele fixa o olhar no homem, ele discerne, ele tem conhecimento, ali ele vê que realmente a fé dele é verdadeira e ele ordena a cura. Então, ali acontece o sobrenatural. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Eles começaram a idolatrar o que tinha acontecido, o dom que Paulo tinha de curar, de libertar, o mover do sobrenatural que havia em Paulo, eles começaram a idolatrar esse dom. E aí eles diziam assim, ó, os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. E aí a gente entende também, a gente vê que o diabo ele tenta destruir você por conta do seu dom, gerando orgulho no seu coração. Então a gente precisa entender, gente, que o dom, eu tenho até anotado isso, porque eu leio sempre para que eu nunca esqueça. Eu vou até ler para vocês. O dom do mover, o dom do Espírito, diz lá em 1 Coríntios 12, 7, 11, diz que os dons do Espírito, no versículo 11, diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas,
dando a cada um individualmente, conforme Ele quer. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, quando recebemos o mover dos dons, esse mover dos dons é para que a gente use com sabedoria, para que esse dom seja usado visando um fim proveitoso. Oi, Júnior, seja bem-vindo. Anderson, seja bem-vindo. Então, precisamos ter cuidado. José, seja muito bem-vindo também. Então, a gente precisa ter cuidado quando recebemos o mover dos dons. E no verso 11, né, eles começaram a idolatrar os dons, quando eles viram que eles estavam fazendo o sobrenatural, eles estavam atuando com sinais e prodígios. Sinais e prodígios são dons, são coisas sobrenaturais, são o mover dos dons. Então, aqui no verso 11, quando essa multidão viu que Paulo tinha curado aquele homem, eles começaram a gritar que eram deuses em formas de homens. E ali eles começaram a idolatrar o dom de Paulo. E o diabo, ele vai tentar sempre destruir a gente por causa do nosso dom, gerando orgulho no nosso coração. Então a gente precisa sempre entender que quando recebemos o mover do dom do Espírito, é para visar um fim proveitoso, é para dar glórias ao Senhor, é para usar o sobrenatural com sabedoria, ajudando o irmão. Porque eu creio sim na fé e no sobrenatural, eu creio. Então que a gente saiba usar com sabedoria e que a gente tome cuidado, né, para que esses dons que nos é dado pelo Espírito não coloquem em nossos corações orgulho, não coloquem em nossos corações coisas que a gente acha que é melhor que o outro, porque a gente não é melhor que ninguém. E do mesmo jeito que a gente recebe o mover dos dons, a gente também perde. Então a gente precisa levar muito a sério o mover dos dons do Espírito. Continuando aqui no verso 12, verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui, Barnabé e Paulo, eles gritam, porque eles veem aquela idolatria começando, e eles gritam, né? Porque eles estavam glorificando ao dom, glorificando a eles como homem. E eles estavam dizendo: Senhores, nós somos iguais a vocês. Então toda a glória é dada somente a Deus. Tudo que fazemos, olá, seja bem-vinda. Tudo que fazemos em nome do Senhor, para o Senhor, é para glorificar o Senhor. Nada é para nossa glória. Temos que tomar cuidado também com isso. Toda a glória é dada somente a Deus.
As pessoas, às vezes, elas se glorificam, né? Elas se acham que elas é que têm que, a glória tem que ser dada a elas. Então a gente tem que ser muito radical em relação a isso. A gente tem que ser contra a todo louvor aos homens, todos, absolutamente todos. A gente tem que dar louvor, dar honra, dar glória. Toda a glória tem que ser dada a Deus, não aos homens. Então precisamos estar atento a isso, que a glória, o louvor, a glória, a honra, tudo seja dado ao nome do Senhor Jesus. Verso 16, diz assim: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Mesmo depois deles terem dito tudo isso a eles ainda encontraram dificuldade para convencer a multidão sobre a idolatria. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Notem, gente, que Paulo, em momento algum, usou a Bíblia para falar das histórias, das coisas, né, do Senhor. Paulo, ele não usou a Bíblia em momento nenhum, mas a história deles foi falada. Então, alguns comentaristas, aqui quando eles apedrejaram Paulo, até acreditam que Paulo tinha morrido. Alguns comentaristas acreditam nisso. Aí, continuando, no verso 21, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Exortar, gente, eu falei, né? É animar, é incentivar, é motivar. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. A graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Então é isso, gente. Terminamos hoje o capítulo 14 e aprendemos, né, que sinais de prodígios é o sobrenatural. Que o sobrenatural é o mover dos dons. E quando ele é nos dado, nós precisamos usar os dons com sabedoria.
porque nós não recebemos o dom para edificar a nós mesmos, recebemos o dom para edificar a igreja, para edificar os irmãos. Amém? Então precisamos ter muito cuidado com isso. E não deixar, né, que ao recebermos o mover dos dons, a gente não leve para o nosso coração o orgulho, a soberba, achar que é melhor que outro irmão, porque tem o dom. Não. Do mesmo jeito que o Espírito Santo nos dá, nos concede o mover do dom, ele também nos tira. Então precisamos levar com muita seriedade os dons do Espírito Santo. Amém? E é isso, aprendemos hoje sobre os dons, sobre a idolatria, sobre o sobrenatural. E aqui, né, como eu já falei, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque em todo momento a gente vai ouvir falar do Espírito Santo. E nesse livro a gente começa a ver o ministério, né, que Jesus deixou para que fosse cumprido, né, o seu desejo. E aí Pedro, Paulo, Barnabé, os discípulos começam a levar a sua palavra, começam a pregar. E é isso que Deus espera que façamos também, né? Levemos o evangelho a toda criatura, a toda criatura. E não fiquemos preocupados em levar a multidões, não, gente. A gente pode levar individualmente a um vizinho, levar a palavra, falar do amor do Senhor, falar do plano da salvação. A gente não precisa levar as multidões de uma vez só. A gente pode levar a um irmão que mora perto de você, a um colega de trabalho, a um familiar que não conhece Jesus. É isso que Jesus quer de nós, que a gente não deixe de abrir a nossa boca para falar do seu amor, porque esse amor precisa ser conhecido. A hora que nós passamos a conhecer esse amor de Deus por nós, tudo muda, gente. Há uma virada de chave na vida da gente. Então, que façamos isso, né, com aqueles que não conhecem o Senhor e que têm sede de conhecer. Então, vamos levar a palavra. Então é isso, irmãos. Lemos hoje o capítulo 14. Amanhã nós iremos dar continuidade ao capítulo 15. Vamos orar para terminarmos a nossa live. Deus abençoe muito vocês que estão aqui comigo. Que bom. Deixa eu ver aqui. Ai, eu fico tão feliz de ver vocês aqui. Júnior, Anderson, José Ivanildo. José Ivanildo. Gobi. Gente, seja muito bem-vindo. Muito bom ver vocês aqui. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Essas lives, gente, é para que vocês se sintam motivados em abrir a Bíblia, em ler a palavra, porque somente através da leitura é que podemos conhecer um pouco mais de Jesus. É como se você não pode conhecer alguém se você não convive com ela. Então, você precisa manter um relacionamento com Deus para poder conhecê-lo mais. E esse relacionamento vem através da leitura da palavra, através das nossas orações, mas precisamos avançar, precisamos conhecer Jesus, conhecer as maravilhas que Ele faz, que Ele fez, e como tem me edificado a leitura da Bíblia desde o início do ano.
Então, assim, eu estou lendo o Novo Testamento desde 1º de janeiro. Lá no YouTube, eu tenho, tá tudo lá. Mateus, Marcos, Lucas, João e agora Atos, que eu estou lendo, né? E eu vou até o final do Novo Testamento, em nome de Jesus. Então, gente, vamos orar para terminar essa live. Amém? Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus amoroso, Pai cuidadoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por esse estudo, por essa leitura. Obrigada porque a cada versículo que eu leio, a cada capítulo que eu leio, mais eu aprendo de Ti. E como é gratificante conhecer sobre o Senhor, conhecer sobre as Tuas qualidades, sobre o Teu amor. Como é bom, Pai querido. Obrigada por esse estudo, que esse estudo seja levado para o nosso coração, que coloquemos em prática. E como eu disse aqui, Senhor, que o Senhor possa derramar o mover do Espírito em nossas vidas. Derrama, Senhor, o mover do Espírito, aquele que o Senhor acha que teremos capacidade de avançar, que teremos capacidade de usar para edificar a igreja, para edificar as pessoas. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tanto amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor, agora aqui, quando lemos o livro de Atos, onde o Senhor começa, né, o teu ministério, o Senhor não faz mais distinção de povo, de raça, de cor, de idade, de grau de instrução, de grau de posses. O Senhor não quer distinguir ninguém, o Senhor não coloca ninguém em primeiro lugar. Todos estão no mesmo nível, todos são teus filhos e com direito às mesmas bênçãos em aprender. O Senhor leva o teu evangelho, deseja que nós, seus filhos cristãos, levemos o seu evangelho para toda criatura, independente da raça, da cor, da instrução. O Senhor não vê realmente separação mais. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo. Obrigada por essa leitura. Abençoa agora, Pai, os nossos irmãos, meus irmãos aqui, Pai, que estão online, todos que entraram para assistir essa live da leitura do Teu Evangelho. Abençoa a vida deles, dos seus familiares, cura, liberta. Senhor, derrama bênçãos sobre a vida deles. Derrama prosperidade, derrama a provisão necessária, Pai. É o que eu oro, Pai. É o que eu oro. Derrama um dia abençoado na vida de cada um. E continue conosco, Senhor. Continue conosco. É o que eu te peço e é o que eu oro com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E se assim Ele permitir, tá bom? Quem entrou agora, quem entrou ainda há pouco, não assistiu a live toda e quiser assistir, vai ficar gravada lá no canal do YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe.